Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma aula aqui do módulo de ressonância magnética, né? E hoje nós vamos conhecer o equipamento de ressonância magnética. Hoje a gente vai entender cada componente, né, que está em conjunto com o equipamento de ressonância magnética que é utilizado no processo de geração da imagem. Desde a mesa, né, onde o paciente é acoplado, né, até a workstation, que também existe nessa modalidade de diagnóstico por imagem, que é a ressonância magnética, que é a estação de trabalho onde tudo acontece, onde o operador de ressonância magnética, o técnico ou tecnólogo em radiologia, ele faz a configuração do exame para produzir a imagem e ela ser formatada e aí posteriormente ser laudada e entregue para o paciente. Tá bom, gente? Então hoje nós vamos entender sobre todo o equipamento de ressonância magnética, cada componente. Vamos aprender sobre as bobinas e antenas, que são os acessórios que trabalham em conjunto com o grande gantry, né, o magneto aí, né, que é o aparelho, que também são utilizadas para ficar sobre a superfície mais próxima da estrutura que vai ser examinada e vai ser gerada a imagem. Também a gente vai rever alguns equipamentos de proteção que estão dentro da sala de ressonância magnética e também sobre a estrutura que compõe uma sala de ressonância magnética. O que a gente precisa para receber o equipamento de ressonância magnética antes de iniciar qualquer exame dentro dessa sala, tá bom? E posteriormente, no próximo vídeo, a gente vai entender a fundo sobre a formação da imagem em ressonância magnética e todo o algoritmo que é feito, realizado na produção da aquisição das imagens em ressonância magnética. Tá bom, gente? Então, para iniciar a explicação, vou mostrar para vocês aqui, ó, uma imagem do equipamento de ressonância magnética para vocês visualizarem aí, quando eu for explicando, vocês já entenderem melhor do que eu estou falando. Então, aí está a imagem do equipamento de ressonância magnética. Então, a gente vai falar sobre o primeiro componente, que é o mais importante, né? Um dos mais importantes, que é o gantry, ou o magneto. Ele também é chamado de gantry porque ele tem essa garganta por onde o paciente é introduzido, né? Então, o gantry. Então, o magneto ele é responsável por produzir um grande campo magnético que vai alinhar esses átomos de hidrogênio que são responsáveis pelas informações para gerar a imagem em ressonância magnética. Então, ele gera um grande campo magnético e de forma uniforme para que a gente possa captar as respostas dos átomos de hidrogênio que são excitados pelas bobinas de radiofrequência. Então, o magneto ele tem essa função de produzir o campo magnético para produzir imagem em ressonância magnética. E também nós temos dois tipos de gantry, de magneto. Nós temos o de campo aberto, que, como o nome já diz, a garganta não fecha, então as laterais... Vou colocar aqui um aparelho para vocês entenderem do que é um aparelho de ressonância magnética de campo aberto. Tá aqui, ó. Esse é de campo aberto. Então, você vê que as laterais elas não se fecham, só tem a estrutura de cima e a de baixo, e elas vão gerando aí campos de magnetismo, né? E pulso de radiofrequência sobre o paciente. E existe também o gantry, o magneto de campo fechado, que também o nome já diz, é a garganta completamente fechada, onde o paciente é introduzido. Então, magnetos de campo aberto, eles tendem a não gerar uma imagem tão boa quanto os magnetos de campo fechado, justamente por esse motivo de ser fechado. As interferências externas, elas não atrapalham tanto nos magnetos de campo fechado, por isso as imagens são melhores nos equipamentos magnéticos de campo fechado do que de campo aberto. Outra coisa muito importante que a gente tem que saber sobre o magneto é que, como já disse em aulas anteriores,
ele gera campos magnéticos e a gente consegue mensurar essa força magnética através de unidades de medida chamado Tesla e Gauss. Então, a primeira unidade de medida é o Gauss e a segunda unidade de medida é o Tesla. Nós temos equipamentos aí de 0,5 Tesla até 3, aliás, 0,5 Tesla ou até 3 Teslas, que quanto maior essa numeração de Tesla, mais campo magnético, mais força magnética nós temos aí sobre o paciente e, por consequente, nós temos uma melhor imagem. Então, tem essa diferença aí de capacidade de magneto. E só para vocês terem uma noção, 10.000 Gauss equivale a 1 Tesla. Então, essa aí é a unidade de medida, é a proporção que a gente consegue mensurar da força magnética que o equipamento de ressonância magnética produz. Tá bom, gente? Vamos falar agora da mesa que acomoda o paciente. Então, a mesa, a função dela, como já disse, né, é acomodar o paciente para que ele seja introduzido dentro do grande magneto, do gantry, né, para poder começar a realização do exame de ressonância magnética. Então, essa mesa ela tem a função de subir, descer com o paciente, ela tem a função também de ir para frente e ir para trás. Então, a função dela é basicamente essa, é unicamente essa, né? É subir com o paciente, descer com o paciente, introduzir o paciente dentro do gantry e tirar o paciente dentro do gantry. Como é que a gente faz esse movimento com a mesa? Alguns equipamentos, lá na workstation, onde o operador está, já tem lá um painel de comando que a gente consegue manipular a mesa de longe. Já outros equipamentos, também, além desse painel de comando que fica lá no workstation, nós temos um painel de comando no próprio gantry. Então, ele tem um painelzinho ali com alguns comandos. Uns deles são mover a mesa para dentro e mover a mesa para trás, subir com a mesa e descer com a mesa. Por que que a gente tem que mover com a mesa, com o paciente sobre ela? Porque a gente tem que determinar da onde vai iniciar a varredura e da onde vai terminar a varredura quando começar a produção das imagens em ressonância magnética. Então, existe um laser que faz a demarcação do início da varredura até o fim. Aí a gente tem esse laser, por isso que a gente tem esse painel para poder comandar essa mesa e o laser de posicionamento e zerar essa mesa aí, tá bom? Outra coisa importante sobre a mesa, alguns fabricantes já determinam que essa mesa ela tem um limite máximo de peso. Então, tem algumas mesas que suportam até 120 quilos, tem outras mesas que suportam até 130 quilos. Então, pode ser que durante algum exame a gente vá atender um paciente acima do peso estimado pela fabricante, que pode ser colocado sobre essa mesa da ressonância magnética, e aí o paciente não vai poder realizar esse exame de ressonância magnética. Isso também ocorre com o exame de diagnóstico por imagem, tomografia. Então, não adianta a gente chegar para ele, você tem a opção de fazer tomografia, em alguns casos, nem todos. Também lá na tomografia temos essa limitação de mesa. Lá no hospital onde eu trabalho, nós temos uma limitação de mesa de 120 quilos. Então, pacientes acima de 120 quilos não podem realizar o exame por cuidado dessa mesa se quebrar durante essa imersão do paciente dentro do gantry. Então, a gente tem que se atentar sempre a essa questão de peso da mesa. Tá bom, gente? Vamos falar agora dos acessórios que auxiliam na produção de pulso de radiofrequência sobre a região que vai ser estudada do paciente, para que a gente possa amplificar esse sinal sobre a região que vai ser estudada e produzir e melhorar a imagem que vai ser gerada no equipamento de ressonância magnética. Então, a função dessas bobinas é justamente essa que eu falei para vocês. Amplificar o sinal sobre a região
ali que vai ser estudada, tipo, nós temos bobinas para cada parte do corpo. Nós temos bobinas endocavitárias, né, que são introduzidas na região endocavitária do paciente, para que possa chegar mais próximo à região e produzir pulso de radiofrequência sobre essa estrutura, para que a gente não tenha um sinal fraco de retorno sobre as bobinas que ficam em volta do gantry. Então a gente coloca uma bobina bem próxima à estrutura endocavitária. Nós temos bobinas de fases, nós temos bobinas de quadratura, nós temos bobinas de volume. Então nós temos todos esses tipos de bobinas, uma cada qual com a sua função, que eu vou explicar posteriormente, junto lá com a formação da imagem. Tá bom, gente? Então as bobinas, né, ou antenas, elas têm a função de amplificar ainda mais o sinal de radiofrequência sobre a estrutura que a gente vai realizar o exame. E aí a gente consegue ter bobinas que ficam próximas à estrutura. Por exemplo, bobina de crânio, bobina de coluna, bobina de extremidades, bobinas de ombro. Então, se vocês olharem lá na apostila, no primeiro tópico dessa aula, que é esse tópico aqui, você vai ver que na apostila já tem imagens de vários tipos de bobina que a gente pode utilizar para cada tipo de exame em ressonância magnética. Tá bom, gente? Agora, falei das bobinas do paciente, né? As bobinas ou de radiofrequência são as antenas, mas também existem outros tipos de bobina, que são as bobinas de gradiente. Onde é que essas bobinas são utilizadas? Essas bobinas elas ficam já dentro do grande magneto, do gantry. Vou colocar uma imagem aqui para vocês também, para vocês entenderem de qual bobinas eu estou falando agora. Então, essas bobinas elas ficam dentro do grande magneto, né, do gantry, e essas bobinas elas são responsáveis por produzir pulsos de radiofrequência sobre o corpo do paciente em determinados eixos do corpo do paciente. Então, nós vamos ter as bobinas do eixo Z, que é a bobina longitudinal, que é da cabeça até o pé, ou do pé à cabeça. Então, ela vai gerar pulsos de radiofrequência nessa direção. São as bobinas de gradiente do eixo Z. Nós temos as bobinas de gradiente do eixo Y, que vai de cima para baixo aqui do paciente. O paciente vai estar deitado na mesa e a bobina do eixo Y ela vai cortar o paciente no meio. Então, ela vai gerar pulsos de radiofrequência nessa direção, no eixo Y. E aí nós temos também as bobinas de gradiente do eixo X, que são as bobinas de corte horizontal. Agora, essas bobinas elas vão gerar pulsos de radiofrequência da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, em sentido horizontal. Qual é a função dessas bobinas? Justamente excitar o átomo de hidrogênio em várias direções para que ele absorva essa energia de radiofrequência e consiga mudar a sua fase de uma direção, de um eixo para o outro, e assim absorvendo energia de radiofrequência. Posteriormente, quando cessa esse estímulo externo das bobinas de gradiente, esse hidrogênio ele libera um pulso que é captado pelas antenas, bobinas que estão ali, né, em volta, e das bobinas que ficam sobre o paciente, as bobinas de radiofrequência, e elas captam esse sinal. Então, as bobinas de fase são as de gradiente, que têm essa função de emitir pulsos de radiofrequência em vários eixos do corpo, enquanto o paciente está dentro do gantry, tá bom, gente? Então, nós temos a bobina de gradiente do eixo Z, que é da cabeça ao pé, que é esse corte sagital, né? Nós temos a bobina do eixo Y, que é a bobina vertical, que corta o paciente no meio, que faz os cortes do meio, de cima para baixo, no paciente com ele aí na posição supina. Nós temos a bobina de gradiente do eixo X, que são cortes horizontais. Gera pulso de radiofrequência no paciente da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, conforme a imagem que eu coloquei para vocês aí, para vocês entenderem melhor. Tá bom, gente?